Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santa Dulce dos Pobres, ontem, nós celebramos um ano da sua canonização. O que mostra isso? A primeira santa brasileira, totalmente nacional, Então ela tem algo especial, porque ela era muito devota também de Santo Antônio. Tudo na sua vida, ela sempre pedia a intercessão de Santo Antônio. Então, por isso, nós também temos essa devoção aqui no santuário, pedindo a ela que interceda por nós. E ela tem uma característica muito importante, o cuidado com o outro, o cuidado com os pobres, o cuidado com os abandonados. Então, é a vivência do Evangelho de todos os dias. Então, ela nos ensina muito a se preocupar com os outros. Como nos ensina, então, a primeira leitura de hoje. São Paulo aos Gálatas, ele diz algo importante, que nós temos duas realidades, uma realidade humana e uma realidade espiritual. Mas como ele coloca, parece que as coisas humanas tendem a subsair sobre as coisas espirituais. Quer dizer, como que nós lidamos com isso? Aí nós temos que ter claro, nós pertencemos e somos de Cristo, crucificado e ressuscitado e que vive no meio de nós. Então devemos buscar sempre os valores espirituais. Agora, como a gente faz isso? Porque quando a gente fala de algo espiritual, a gente está supondo algo sobrenatural, da graça de Deus que vem ao nosso encontro. Mas a graça supõe a matéria. Se humanamente não estamos bem, se temos esses vícios elencados aqui, como nós vamos vencer as dificuldades humanas para experimentar o sagrado? É reconciliar-se consigo mesmo. Hoje, cada vez mais, nós precisamos reconhecer e trabalhar na nossa humanidade. A questão da fé ainda é muito forte. Nós somos um país que cada um tem uma fé, mas todo mundo tem algo religioso. Agora, o que nós percebemos é que as questões humanas estão cada vez mais frágeis. Então, como nós vamos louvar a Deus com a nossa vida, se não harmonizarmos entre o humano e o divino? Então, no fundo, hoje, as dificuldades são das relações humanas, os conflitos humanos. E trabalhar isso é importante. Ele diz que quais são os valores do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Quer dizer, são virtudes que a gente tem que pedir ao Senhor todos os dias. Senhor, me dai-me paciência, dai-me força para compreender o que o Senhor quer de mim. Então esse é um desafio muito grande para nós. Entender que a fé precisa da nossa humanidade e de maneira melhorada cada vez mais. Então a gente precisa investir na nossa condição humana e assim Deus vai trabalhando conosco. Como faziam os grandes santos. Os santos foram pessoas assim, que confiaram a sua vida a Deus e deixaram-se modelar por Deus. Não é fácil. São Francisco sofreu até a sua vida inteira e no final recebeu as chagas de Cristo para se assemelhar ao Senhor. Santa Clara sofreu no seu leito de morte. Os grandes santos. Então, quer dizer, cada um tem um sofrimento, mas conseguiram harmonizar e não se revoltar, mas pelo contrário, aceitar a vontade de Deus e ser grandes na fé. Então, isso é importante para nós compreendermos. Depois do salmista, Senhor, quem o seguir terá a luz da vida. Quer dizer, quem se coloca nesse caminho, nesse itinerário, nós não temos outro destino senão é o céu. Carlos Acutis, que foi beatificado agora, diz que a estrada mais certa para o céu é a Eucaristia. É o caminho, a autoestrada para o céu. Então é isso que nós precisamos buscar. Buscar a luz do Senhor, buscar que Ele possa iluminar a profundeza do nosso coração e assim sermos pessoas boas. E o evangelho de hoje é os ai de Jesus, Ai de vós. Tem as bem-aventuranças, bem-aventurados são aqueles, e ai de vós, que é o contrário. Aqueles que não praticam justiça, aqueles que não vivem
ou que ensina as coisas, mas não faz da vida, ou não se coloca com a vida para servir ao Senhor. E aí ele traz algo importante, que ele fala assim, muitas vezes a gente se apega às coisas pequenas. Aqui ele dá o exemplo, você devolve o dia da hortelã, das coisas pequenas, mas esquece das grandes. Ele fala assim, que não deixar as pequenas, mas temos que crescer nas obras grandes, fazer coisas grandes. São Francisco nos ensina que a gente começa pelas pequenas coisas, mas vai crescendo e fazendo aquilo que é possível dentro da nossa vivência. E aqui também ele traz algo importante no Evangelho, que é assim, a nossa vida, nós temos que superar o legalismo. Nós não podemos ter uma religião só de normas, ou só de cumprimento de normas. Nós temos que avançar. A norma é para quem ainda não conhece. A norma é para pautar a nossa vida. Mas quem já consegue um passo a mais é a lei da liberdade, a lei do seguimento de Cristo, a lei da conduta à plena imagem do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que essa liturgia nos ajude a pensar qual que é o caminho que nós queremos. Viver a santidade, procurar seguir o exemplo de tantos santos e santas, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara, agora o Beato Carlos Acutis. Vamos fazer uma missa solene sábado para a juventude, apresentar esse grande santo. Hoje eu estava olhando umas frases dele, assim, muito interessante. O caminho que ele percorreu de santidade. E quando chega no final da vida, ele fala assim, não tenho medo da morte, porque para isso eu estou caminhando. A Eucaristia vai ser meu caminho direto para Jesus. Então é alguém que viveu uma fé. Porque a tendência da gente é o contrário, né? Ter medo porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quem não tem fé é nesse sentido. Mas quem tem fé já sabe para onde vai chegar, aonde quer chegar. Então é isso que faz a diferença na vida de santidade e na vida de igreja. Então que o Senhor possa nos abençoar e Santa Dulce interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.